Bom dia, crianças! Hoje é a nossa 14ª aula. Nós vamos falar sobre impérios africanos e seu comércio, né? Em História Geral, certo? Na 14ª aula. Então, como nós falamos na última aula sobre outros impérios, o Império Cuxita, sobre aquela região abaixo do Egito, próximo ali à região da Núbia, né, que é a região ali da Etiópia, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história dos impérios africanos e como eles sobreviveram e como eles trabalharam esse tempo todo de isolamento da história, dessa história europeia, né? Porque muitos de nós, como eu, os seus pais e muitos outros, não aprenderam da história da África, porque aqui no Brasil, a partir do século de 2004, que foi exigido nas escolas públicas a gente aprender um pouquinho sobre a história da África. Então, muitas coisas são novidade até para os pais e para nós também. Por isso é que nós temos que estudar um pouquinho sobre a história da África. Nós temos aqui um mapa da África continental, né? Esse mapa aqui da África continental, e é um mapa da era do mercantilismo. O que era o mercantilismo? Era um período em que começasse a se comprar especiarias da África, da Índia, né? Mais ou menos de 1400 a 1500, né? Do ano de 1500, da época do descobrimento do Brasil. E nós temos esse mapa aqui, que vocês veem que nesse mapa existem muitos detalhes da África, né? Muitos detalhes da África. Você pode observar aqui, ó, que nós temos a África Ocidental, nós temos aqui o deserto do Saara, nós temos aqui a África subsaariana, que é abaixo do Saara, e a África Central e a África do Sul. Então, temos aqui todas as divisões da África, temos aqui a Arábia, né? E daqui para frente a Índia. Como já falamos sobre a Índia, a religião da Índia, e falamos sobre muitas coisas a respeito desses continentes ou subcontinentes, hoje o assunto são os impérios africanos. Por quê? Os impérios africanos, eles ficaram encobertos de nós na história, porque a história tratou sempre da Europa, da Índia, da China, né, do Paquistão, daquelas regiões mais para o norte da Europa, né? Agora, com respeito à África, pouco se falou sobre esses grandes impérios africanos que fizeram parte dessa história que agora está sendo contada, né, na história da África. Então, lembrando que a África, ela tem um deserto na parte do meridiano ali, onde o sol é mais forte aqui nessa parte de cima, é chamada África Saariana ou África do Saara. Isso tudo aqui é deserto. A parte ocidental aqui da África, quase tudo isso aqui é deserto. Líbia, Egito, e como nós falamos a aula passada sobre o Império Cuxita, você tem aqui o Egito, você tem aqui Cuxi, você tem aqui a Eritreia, o Sudão, né? Inclusive tem o Sudão do Sul, né? Mas nós tratamos dessa região oriental da África,
né? Agora nós vamos tratar da história da África Imperial, ou da África dos Impérios, entre o primeiro século da Era Cristã até o início da Era Moderna, né? Mais ou menos aí 14 séculos aí, de história da África. Mas, lembrando que a África ficou nesse isolamento todo, aqui o Saara, né? E é a linha do Equador, onde você tem o sol mais quente. É nessa área da linha do Equador. E você pode observar aqui, ó, que nós temos matas tropicais na África e nós temos aqui uma área mais semitropical, que é aqui na África do Sul. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses impérios. Por que esse isolamento? Esse isolamento dessa parte da África é por causa das densas florestas, certo? Das savanas ricas em vida animal, certo? Um litoral, dois litorais, né? O litoral do Oceano Índico, o litoral do Oceano Atlântico. E nós temos aí a parte de baixo, mas as florestas impedindo que essa notícia desses povos chegasse até a Europa, né? Isso não significa que não desenvolveram sociedades avançadas como a sociedade egípcia, que estava mais perto aqui do crescente fértil da Mesopotâmia. Lembrando que o nome Mesopotâmia vem dos dois rios que cercava essa terra na Média, ou na Meso, quer dizer meio, certo? Potamos, entre rios. Quer dizer, Potamos é entre rios. Na verdade, o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Dessa região aí. E muita gente chega a dizer, muitos cientistas e historiadores chegam a dizer que a vida humana apareceu primeiro na África. Na verdade, a vida humana, ela aparece logo após o Noé ter aportado sua arca na Armênia, né? Quando Noé aportou a arca, Deus mandou que eles espalhassem sobre a terra. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Os semitas ficaram para aqui para o centro, para essa região aqui próximo a Israel, enquanto que os cananitas vieram para essa parte de baixo aqui da Núbia, que foi o que a gente já falou do reino Cuxita, que Cuxi era descendente de Cã, né? E Cuxi, sendo descendente de Cã, ele veio para essa região aqui. E lógico, a sua descendência ocupou toda a África. Ocupando toda a África, eles chegaram até as extremidades, tanto sul quanto oeste. Né? Aqui, ó, se a gente colocar aqui uma rosa dos ventos, aqui, quer dizer, onde mostra norte, sul, leste e oeste, nós veríamos aí que situando a África como um continente ocupado pelos filhos de Cã. Bom, quem conta melhor essa história, certo? Essa história da África são os historiadores da história da África que levam esse entendimento, embora que os historiadores da Europa não tratam dessa forma, da forma religiosa. Mas os historiadores africanos tratam da forma religiosa, sim, que Deus mandou os filhos de Noé se espalharem pelo mundo. E foi o que aconteceu. Lembrando que o Jafé, que foi um dos filhos de Noé, eles vieram aqui para a Arábia, mas também
para a Europa. Então nós temos aí no continente europeu, no continente arábico, no continente africano e no norte europeu, nós temos aí todos os filhos de Noé. Né? E lógico, por que esse isolamento da África esse tempo todo? Por que não se falou antes da África? Por causa que esse povo estava dentro das savanas, dentro das florestas tropicais da África, no meio do deserto, então existiam barreiras naturais que impediam que essa história chegasse até nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses reinos e impérios que vieram da África. E para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a África do primeiro século da Era Comum. Né? Lembrando que Era Comum também é uma forma de datação, ou antes de Cristo, ou depois de Cristo, ou AC, DC, então AC antes de Cristo, DC depois de Cristo, e aonde você trata do ano zero. E Era Comum também é um meio de datação. Quando fala Era Comum, é a partir de Cristo, Era Comum, ou EC, ou EC, ou AEC, antes da Era Comum. Também é uma forma de datação. Então, no primeiro século, onde aqui existiu o Império Romano, e no Império Romano você tinha, no primeiro século, o domínio dos romanos, mas o início da era cristã, você tem alguns impérios bem antigos na África que aparecem, como o reino da Núbia, os egípcios, os etíopes, né? E eles estão naquela região aqui próximo ao Mar Vermelho. Lembrando que o Mar Vermelho aqui, que a gente vê na história de Noé, do povo de Israel, em que eles cruzaram o Mar Vermelho quando Deus abriu o mar para eles passarem. Mas o Mar Vermelho, ele é uma região que margeia o Mar Vermelho, que é essa região da Núbia, Etiópia, Sudão e também da Arábia. Então a Arábia fica desse lado aqui, enquanto que a Etiópia ficava desse outro lado. Lembrando que Etiópia, o nome Etiópia, para a língua antiga, a língua dos egípcios, é povo de tez negra ou de rosto negro. Quando fala tez, está falando do rosto, tá? Então é povo de tez negra. Então lembra dos reis negros que apareceram lá no Império Cuxita? Eles aparecem aqui também, já aparece uma população negra queimada do sol, porque o sol aqui é muito quente. Tá? Tem locais aqui na África o Saara na África, nessa região aqui, que chega a 50 graus Celsius. Então é muito quente. Tá? Então a história vai começar a partir do primeiro século da era cristã, quando os cristãos começam a expandir tanto na Europa, certo? Quanto em Jerusalém, na região ali da Palestina, tá? Próximo ali ao primeiro século, quando o ouro, o ferro fundido em processos chegaram à Europa no início da Idade Média, tá? Então, outra coisa também, certo? É conhecer os primeiros impérios
que geraram uma grande população, uma grande concentração. Depois do Império Cuxita, que por causa de guerras internas começou a ruir o império, aparece ali próximo à Eritreia, certo? Inclusive até o mapa mostra aqui, ó, o reino de Axum. Axum é um rio que corta aqui o meio desse reino, né? No nordeste no nordeste da África, e ele pega um pouco da Península Arábica, e esse Império Axum, ele é datado do ano 100, com fundação da cidade de Axum, tá? E ele vai mais ou menos até o quarto século, enquanto nós temos o imperador Constantino iniciando a cidade de Constantinopla, no Império Bizantino, ou iniciando o Império Bizantino, quando ele divide o Império Romano. Lá naquela região abaixo da Núbia, você tem o Império Axum, que ele domina durante 300 anos aquela região. Ele tinha como centro de poder o norte da Etiópia, a cidade de Axum, e ficava localizado num planalto acima do nível do mar, longe do litoral. Dessa forma tiveram um grande aproveitamento de recursos, e eles faziam muito comércio com os árabes, lembrando que os árabes eram grandes mercadores, eram grandes vendedores, comerciantes, e eles saíam em grandes caravanas lá da Arábia, passando pela África, passando pela Europa, levando produtos que eles achavam para vender. Lembrando que os muçulmanos já tinham esse hábito de vender. Lembrando que sobre os muçulmanos, o próprio Maomé, antes de se casar, ele era um aprendiz de vendedor. E ele era um vendedor, né? Então, e eles eram grandes comerciantes. E eles levavam produtos, negociavam tanto dos etíopes, né? Que o Império de Axum é o norte da Etiópia. Eles pegavam essas coisas como especiarias e muitos produtos e levavam para vender em todos os lugares. Então, isso ajudava muito esse comércio a difundir tanto o cristianismo quanto o islamismo, né? Tanto o cristianismo quanto o islamismo. Então, nesse momento, nesse tempo do rei Axum, né, já era o momento da ascensão do cristianismo. E o islamismo aparece 200 anos depois. E eles comerciavam não só produtos feitos nessas regiões da África, mas também comerciavam produtos como não só especiarias, mas também até sementes, né, estátuas de adoração e tudo mais. Então, esse foi um dos primeiros impérios, junto com o Império Cuxita, que tomou conta daquela região. Logo após, nós vemos a ascensão do oeste da África, né? Os impérios do oeste da África, como o Império Gana, o Império Mali e o Império Songhai. Mas aí nós temos um desenvolvimento, uma linha do tempo desses impérios. Então, o Império Gana, entre o século IV ao século VIII. Entre o século IV, ou então 400 anos depois de Cristo, até 800 anos depois de Cristo, o império que toma conta é o Império Gana. Esse Império Gana, ele dominava aldeias
ou melhor, ele era feito em aldeias e povos dominados, tá? E eles obedeciam a um rei. Lembrando que o primeiro rei que existiu foi do Império Cuxita. E no Império Axum, nós também tivemos um rei. Eles tiveram um rei que tinha o nome de Negus. Negus era o título do rei do Império Axum. Né? Ele levava esse nome, Nego. Hoje nós chamamos as pessoas de tez negra de nego. Certo? Por quê? Porque o rei de Axum, o título do rei de Axum era Negus, ou, na língua dele, rei do povo negro. Por isso que era chamado de Negus, tá? Então, no Império Gana, esse rei do Império Gana, ele deve ter aprendido com outros povos que, ao dominar alguns povos, teria que cobrar tributos. E ao cobrar tributos e que não era obedecido, ele fazia aquele povo de escravo. Tá? Os próprios africanos faziam o povo ser escravo. Lógico, era daquela região? Não, isso são tradições que vieram talvez da Arábia, tá? Onde se faziam escravos, e esse costume de se fazer escravo vem também da época dos gregos, né? Vem também da época dos gregos. Antes de Cristo, os gregos faziam escravos, né? Embora que também os escravos que eram feitos, eles eram dominados, porque eles não queriam pagar impostos, eles eram dominados, e se eram muito rebeldes, eles ou eram mortos ou eram vendidos para outros que os escravizavam. Isso dentro no oeste da África, né? E eles também têm o domínio da metalurgia, quer dizer, eles sabiam desenvolver o cobre, sabiam desenvolver também o ferro. Então o Império Gana, um dos primeiros impérios africanos, eles tinham o domínio do ferro, né? Enquanto a Europa não tinha o domínio do ferro, na África já existia o domínio de produzir o ferro através da metalurgia. E logo após o século VIII da era cristã, eles caem em declínio também, e quem aparece é o Império Mali. Quem aparece é o Império Mali. O Império Mali é entre o século VIII ao século XV. Então ele pega ali a época ali na Europa em que Carlos Magno se torna imperador do Sacro Império Romano, e aonde é a ascensão do Império Mali na África. E ele vai até a Era Moderna, até o século XV, lá próximo ao Renascentismo. Então, ele era o Império Mali era organizado em clãs. O que é um clã? Famílias, tribos, que obedeciam um rei chamado Mansa. A própria palavra, como no Império Axum, o rei era denominado de Negus, no Império Mali, o rei na língua era denominado de Mansa, né? E uma das coisas que chamou muita atenção para esse reino no oeste da África, você pode ver que é a ponta da África aqui, ó, tá? Então, você pode observar aí que eles negociavam, e chamavam muita atenção porque eles negociavam em troca de outros produtos, como tecidos e outros produtos, eles negociavam ouro, né?
Então, eles tinham o domínio da reserva de ouro perto do rio Níger. Então, o rio Níger, esse rio aqui, ó, você pode observar que o Império Gana mais o Império Mali estão seguindo o mesmo curso do rio Níger, né? Seguindo o mesmo curso do rio Níger, que vai desaguar aqui, ó, certo? No Níger mesmo, onde hoje é o país do Níger. Então, próximo aos rios, havia essa população aí, tá? Nesse caso aqui, o Império Mali também é um império onde inicia na África os primeiros seguidores do islamismo pelos comerciantes árabes que aparecem para negociar ali. Inclusive o rei Mansa, né, ele resolve aderir ao cristianismo, não, ao islamismo nesse período. Temos aí também o Império Songhai, que nós vamos falar um pouco deles separadamente, tá? Então, temos aqui o Império Gana, o Império Mali, e do século XV e XVI aparece o Império Songhai, que já é um império completamente islâmico. No Império Mali, nós temos aí a ascensão do islamismo no oeste da África, e o Império Songhai, nós temos aí a fixação do islamismo no oeste da Europa. Tá? Tem domínio da perfuração de poços de água, centro de estudos, escolas e universidades islâmicas, o islamismo como religião oficial e o domínio de rotas comerciais a partir do oeste da África. Então vamos ver aí o primeiro império, o Império Gana. O Império Gana foi o mais antigo estado negro que se conhece a partir do século IV, né? A partir do século IV. Enquanto o Império Axum, ele está no oriente da África, no ocidente da África nós temos o Império Mali, certo? E ele é formado por povos Soninke, certo? Povos Soninke. E eles vão formando inicialmente esse domínio através aqui dessa ponta da África aqui, que é chamada Oeste Africano. A partir de 790 depois de Cristo ou antes de Cristo já aparece esse império Gana, certo? E o primeiro rei era chamado de Cisse Tunaka, exercendo um domínio matrilinear. Lembrando que matrilinear é uma sucessão de governos de mulheres, né? Uma sucessão de governos matriarcal. Do século IX ao século XI, a hegemonia de Gana, quer dizer, eles dominam essa região oeste da África. A base econômica do império, quer dizer, que o que faz o império crescer e ficar forte é o recolhimento de tributos dos povos dominados, tá? Os povos conquistados. Então eles conquistam tribos e impõem tributos sobre eles, certo? Outro meio também de subsistência desse povo era a pesca, a pecuária, a agricultura, sendo parte importante da economia da África Ocidental, né? Com a grande articulação comercial, eles conseguiam vender cobre, búzios,
que é búzios? Aquelas conchinhas do mar que serviam para fazer, trabalhos com essas conchas, roupas e tudo mais. Mas na parte religiosa também eles usavam muito essas conchas, ou búzios, né? Tecidos de seda, que eram trazidos do Oriente, algodão, que eles plantavam muito algodão e plantam algodão até hoje, a própria produção de sal do litoral e o marfim dos animais e também os escravos dos povos dominados rebeldes, e juntamente com o ouro que era produzido naquela região, né? Eles tinham muita produção aurífera, né? Na região do oeste da Europa, no Reino Ghana. No Reino Mali aparece a partir do século XII, tá? A partir do século XII, quando nós temos a Alta Idade Média na Europa, né? A Alta Idade Média, nós temos ali o século XII no oeste africano, onde você tem o Império Mali. E o Império Mali, como nós falamos mesmo, ele era em volta do rio Níger, essa região aqui do início do rio Níger, né? Povos à beira-rio, né? E eles produziam muito também. E, lógico, tinha a mesma base de comércio com outros povos, tanto povos europeus como outros povos. O governo era sediado, centralizado em Sundiata. A diplomacia e seus exércitos bem treinados permitiram a expansão militar massiva, abrindo caminho para a prosperidade do Império Mali, tornando-se o maior império já visto na África. O reinado de Mansa Musa I, que é o rei Musa I, levou o império a atingir níveis de grandiosidade em termos de território controlado, certo? E também uma efervescência cultural muito grande, e impressionante riqueza vindo pelo controle do comércio, né, na África. E eles também, esse Musa I, o rei Mansa Musa, ele foi um rei que dominou e que teve muita curiosidade religiosa. Ele foi um rei que conseguiu ir para a Arábia e visitou a Caaba dos muçulmanos, né? E ele também era muito... ele fazia um comércio com outros países, com sal, cobre, marfim, escravos, e ele cruzava toda a África Ocidental. Quando a gente fala África Ocidental, é toda a África cruzando que entre o Egito até a Mauritânia. Mauritânia é essa parte, essa parte aqui do oeste da África. Então, era um grande território que eles tomavam conta e dominavam no comércio. Logo após o século XV da Era Moderna, também todos os reinos e todas as organizações humanas, elas enfraquecem. Porque todo o poder humano, mesmo assim, mesmo tendo reis e tudo, enfraquece. E aí houve um enfraquecimento muito grande, criando um novo império, seguindo aí o rio Níger, né, que é chamado Império Songhai, certo? Aí foi entre 1460 e 1591, e quando o Brasil já tinha sido descoberto, já estava sendo popular, já havia uma boa população no Brasil,
1645, mais ou menos, eles já tinham outro império, que era o Império Songhai, né? Que cobria a mesma região, todo o norte, todo o norte da África conhecida, originando um reino menor na margem do leste da curva do rio Níger. Os Songhai expandiram drasticamente seu território a partir do reinado de Suniali. Pelo nome já dá para notar que era um rei que era muçulmano, né? Suniali, que tinha a sua capital em Gao, Gao é aqui próxima a Timbuktu, né? Próxima à cidade de Timbuktu. Aqui eu tenho uma representação dessa cidade que existe até hoje, tá? Em que aqui tem uma mesquita muçulmana, tá? E eles tinham controle do comércio transsaariano. Lembrando que o Saara é aquela parte do deserto. Cadê o Saara aqui? O Saara é essa parte do deserto aqui, onde tem a linha do Equador, onde o sol pega muito forte, né, bem próximo, e eles tinham as rotas saarianas no seu domínio. As rotas saarianas no seu domínio. A cidade de Timbuktu e de Geni eram as suas cidades principais, ou Geni. O império prosperou ao longo do século XVI, da Era Comum, até que, dilacerado por guerras civis, foi atacado e absorvido pelo Império Marroquino. Lembrando que Marrocos é essa região aqui, ó, o Marrocos. Né? Aí o Império Marroquino, a partir do século XVI, começa a tomar conta do centro-oeste da África. Lembrando que os impérios muçulmanos africanos, eles tomam conta da África Ocidental, né? E então toda essa área se torna muçulmana, né? Outro império também que foi muito forte, mas durou apenas 300 anos, que foi entre o Império Mali e o Império Marroquino, foi o Império de Zimbábue. Mas só que esse império, ele pega a parte sudoeste da África, né? O Império de Zimbábue, o Império Zimbábue, ele existiu entre 1200 a 1400 no litoral da África Austral, né? Onde são localizados o país de Moçambique e Zimbábue. O território é povoado por populações de tronco linguístico banto, quer dizer, a língua é o banto, que se fala até hoje, certo? Embora que hoje em dia em Moçambique se fala o português de Portugal, mas existem muitos dialetos africanos em Moçambique e também Zimbábue. Zimbábue é um país no centro da África, da África Austral, é mais abaixo do centro da África, e ao lado desse país nós temos Moçambique, tá? E houve esse império, né, esse império de Zimbábue, que ocupou toda aquela região austral, quer dizer, do sudeste da África, certo? E o povo era conhecido como povo Shona. Os vestígios materiais desse império foram encontrados no século XIX e é chamado de a Grande Zimbábue. Grande Zimbábue. É essa construção aqui de pedras,
muito grande, que era tipo um forte, que é onde ficava a cidade de Zimbábue, ou a capital desse Império Zimbábue, né? E tinha essa tal de Grande Casa de Pedra. Se você entrar na internet, você vai descobrir essas construções antigas do século XII que trata desse grande império no sudoeste da África, certo? O Império Zimbábue, que ficava aqui nessa região entre Moçambique e Zimbábue, né? Então, falando desses impérios, Império Mali, Império Axum, esses impérios africanos, nós vemos que eles desenvolveram e foram conhecidos mais por causa do seu comércio. E o que eles comerciavam? A base do comércio desses países africanos, primeiro, era o sal. Segundo, o ouro e prata, pedras preciosas. Eram também búzios. Outro também, bronze, escravos que eram traficados para outros países. O algodão, certo? A cevada e muitos outros produtos, mas a base do comércio era algodão, marfim. Lembrando que o marfim ele era retirado das presas dos elefantes, dos rinocerontes, dos dentes dos grandes animais, né? E houve uma dizimação muito grande de elefantes na África só para retirar o marfim, para fazer cabos de espadas, de armas, enfeites de todo tipo, tirando isso. E para tirar o marfim tinha que matar o animal, não se tirava o marfim. Também a produção de ouro, que usava-se os escravos dominados para a produção e extração do ouro, né? E outro grande comércio também da África é de animais selvagens, né? Como o próprio elefante, os leões, os tigres, os rinocerontes, as girafas, né? Os macacos, as leoas e vários animais que eram vendidos para todo lugar. Então, esse comércio africano era feito pelos árabes e os próprios africanos e todos aqueles países que mandavam embarcações para chegar na África. Lembrando que na descoberta do Brasil, ou no descobrimento do Brasil, nós vemos que o próprio Pedro Álvares Cabral, ele saiu de Portugal para ir às Índias, fazer um comércio nas Índias e levar especiarias. E ao sair da Índia, ou de Portugal, ele passou no Brasil e fixou alguns postes de posse do reino português naquela nova região que eles tinham que tomar posse. Então, aí nós temos aí um pouco da história geral dos impérios africanos. Então, agora vamos para a próxima aula e até a próxima semana. Tchau, tchau, crianças!